Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vou responder um amigo que fez uma pergunta, nem lembro que vídeo que tá, né? Tá lá nos comentários, uma pergunta muito legal, que é: notas pedais podem ser influenciadas pelo ajuste do instrumento? Excelente pergunta, parabéns pela pergunta. Como sempre, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá, vamos entender bem aqui o que acaba acontecendo, né? Primeiro, vamos explicar o que são notas pedais, tá bom? Claro que essa palavra é sinônimo de outras diversas, e aí depois eu falo do ajuste, né? Influenciando ela ou não. Para quê? Para deixar todo mundo num pé de igualdade. Às vezes alguém pode estar acompanhando e não sabe. Esse termo pode ser utilizado em diversas ocasiões, em diversos locais. Eu vou falar um pouco disso no período barroco, tá bom? Período barroco, 1600 ou 1620 até 1750. Sendo que alguns historiadores colocam primeiro barroco e segundo barroco, até 1700, né? E depois 1700 a 1750, segundo barroco, tá? Então, o que acontece? Existe aí esta diferença. Claro, como eu já falei, o barroco na literatura, na escultura, no mosaicismo, em diversas outras artes, se dão em períodos um pouco diferentes do período musical, tá bom? O período musical é esse. O período barroco é o período de Bach, é o período de Vivaldi, é o período de Handel, entre vários compositores, tá bom? E acontece o seguinte, era muito comum destes compositores fazer uma escrita musical muito baseada em notas pedais. Vou citar o exemplo do prelúdio da primeira suíte para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach, né? Eu, como violoncelista profissional, eu estudei as 6 suítes, né? Que assim, para você ser um profissional da área daquele instrumento, você tem que conhecer todo aquele repertório. E dei muita aula sobre as suítes, né? Então, isso que eu vou explicar aqui para vocês, eu explicava para os meus alunos, né? E o que acontece? Essas suítes, né, que no caso é para violoncelo solo, inclusive essa peça foi feita arranjo, versões e transcrições para praticamente todos os instrumentos, né? Então ela tem aquela escrita, depois vocês podem ouvir, eu posso recomendar algumas gravações que eu gosto muito, com o Ksambon Ksai, com o Yo-Yo Ma, com o Rostropovich, cada um tem a sua maneira de interpretar. Então, aquela nota mais grave, Bach escreveu para que ela seja tocada, e aí nós temos a outra melodia sendo tocada, ou seja, você tem a impressão que tem mais de um instrumento. Você tem aquele sol, que ele vai fazer um papel de pedal. Eu não tenho altura para cantar essa, né? Então você tem toda essa oscilação. Essas notas mais graves, que tem uma base harmônica, são chamadas de pedais. Por que ele escreveu essa pergunta aqui e a influência no ajuste? Porque a intenção, neste caso, é que a nota fique soando, para dar uma base harmônica. Claro que enquanto a gente muda de corda e vai tocar o Ré, Si, Lá, Si, Ré, Si, Ré, você não consegue tocar ao mesmo tempo a nota Sol, mas você consegue deixar soando. Então esse tipo de escrita é uma escrita muito peculiar do período barroco. A gente consegue identificar isso com muita facilidade no período barroco, em diversos compositores, simples assim, porque ele deixa ali emanando os harmônicos, e vai desenvolvendo, né? No caso, é um pouco mais fácil, depois vocês peguem a partitura, é muito interessante, você fazer a nota pedal com uma nota solta, porque ela fica soando, mas vários momentos você tem a nota pedal com uma corda presa, né? Um Fá, um Mi, então você tem vários momentos isso. A ideia é que soe da mesma maneira. Inclusive a corda na época era outra, para facilitar isso, ou seja,
Eu dei um resumo para vocês entenderem o que são notas pedais, tá? Aquelas notas de sustentação harmônica ali, enquanto você tem outra coisa ali, outros elementos acontecendo, tá bom? Pergunta ele, os ajustes podem influenciar nessas notas pedais? Resposta, sim. Se o instrumento não estiver devidamente ajustado, devidamente preparado, você pode não ter essas notas reverberando, você pode não ter essas notas pedais, tá bom? Então a falta do ajuste pode sim influenciar nas notas pedais. É claro que notas pedais não é apenas o ajuste que terá influência sobre ela, são diversos outros elementos, tá bom? Até questões de construção de instrumento e questões técnicas, porque não é tão simples assim, né? Por exemplo, você tem que ter uma técnica para conseguir tocar essas notas sem agredir o instrumento, sem ter ponta, deixando com o máximo de interpretação possível, tá bom? Ou seja, respondendo, é possível sim que o ajuste influencie sobre essas notas, tá bom? Espero que quem perguntou tenha sido essa a sua dúvida. Tem mais dúvidas, podem colocar aqui nos comentários que estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar.